Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Sunday Night. Que bom que você está aí. Eu quero convidar você agora a tornar esse momento um momento especial com o Senhor. Não apenas a assistir o culto, mas a participar. Que seja um momento de entrega, de louvor e adoração junto com a sua família, com quem está ao seu lado. Entregue seu culto ao Senhor e vamos juntos adorar a Deus. Pedimos, Deus, para que o Senhor venha inundar essa sala, que o Senhor venha inundar os lares com o Teu amor, com o Teu fogo, com a Tua unção, Deus. Que nós possamos mais uma vez acessar o Teu trono, Pai, e oferecer, Senhor, nosso culto de adoração e louvor a Ti, Pai. Você é bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe, Pai. Eu navegarei
Agora chegou o nosso momento de gratidão e eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Um dos conselhos que o apóstolo Paulo deixou para a igreja está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: "E sejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que o Senhor quer de vocês por estarem unidos com Cristo." Eu estou com meu coração muito grato ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e mesmo em tempos difíceis, o Espírito Santo enche o nosso coração de alegria. Então eu quero convidar você nesse momento a compartilhar da sua alegria e demonstrar a sua gratidão ao Senhor. Você que pode ofertar, contribua com a casa do Senhor, com a nossa igreja local, você vai ser bênção na vida de outras pessoas também. Abaixo vai estar os dados da conta para você poder fazer a sua transferência, do seu dízimo, da sua oferta. Fique à vontade e que Deus abençoe financeiramente e em todas as áreas da vida de vocês. Até mais! Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Olá, família PH, boa noite. Nós agora vamos para um momento muito especial. Esse já é o segundo final de semana que nós vamos ceiar em nossas casas. E hoje eu estou com o Estevão, com a Deise aqui, um casal muito querido. Com certeza você está em casa aí também com a sua família. Então chama agora todo mundo para perto da mesa. Esse momento, todo mês nós fazemos isso, como a palavra do Senhor diz, né? Todas as vezes que você fizer, faça de maneira especial, faça em memória de mim. Então, eu quero que você, provavelmente já separou, separe o pão aí, o suco de uva. Nós vamos orar agora, consagrando esse pão, esse cálice, para que nós possamos ceiar todos juntos. Amém? Deus, nós te agradecemos e nós oramos agora, consagrando cada pão que foi separado, Deus, esse suco de uva que foi separado em cada casa, esse que nós estamos aqui, Deus, isso é símbolo agora de uma nova aliança, isso simboliza, ó Pai, o que o Senhor fez por nós um dia naquela cruz, que nos deu direito a uma nova vida contigo, Pai. Nós consagramos, oramos agora para que mais do que um pão ou um suco, mas que isso tenha um poder de vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode se servir aí agora na sua casa do pão, para que a gente possa ler todo junto. Eu gosto sempre de citar Lucas capítulo 22, versículo 19, diz assim: tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo: esse é o meu corpo que foi dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, tenha agora na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, que isso simboliza o que um dia Jesus fez por nós naquela cruz. Ele se entregou por nós naquela cruz. Amém? Levante seu pão e pode ceiar.
Obrigado, Jesus. Pode se servir aí agora do suco de uva. Você provavelmente separou uma taça ou algum lugar. Não importa o recipiente, não importa a quantidade, mas o que isso simboliza para nós. E eu quero continuar a leitura antes de nós tomarmos o cálice. Diz o seguinte, versículo 20 de Lucas, capítulo 22. Semelhantemente, ele tomou o cálice e depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. É o símbolo de uma nova aliança. Então traga isso agora à sua memória, essa convicção e mais do que isso, essa alegria de que por meio do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, nós temos acesso e nós temos o direito a essa nova aliança que foi feita, que nos conectou novamente ao Pai. Pegue o seu cálice e podem ceiar agora em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado pelo que isso significa para nós. Enche agora os nossos corações de fé, de alegria, porque nós temos acesso ao Pai, porque o Senhor criou esse caminho, Deus. Nós te agradecemos por essa nova aliança, Pai. Isso é uma celebração da vitória que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fala pessoal, boa noite. Que noite incrível nós estamos tendo. Hoje é o segundo domingo onde a gente já está tendo a Santa Ceia do Senhor nas nossas casas. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse tempo, porque vai passar e isso é bom, mas eu acredito que nós vamos ter saudades desse tempo onde a gente ficou em casa, guardado. E eu não sei vocês, mas nós estamos aprendendo muito com esse tempo e com tudo isso que nós estamos vivendo. Mas hoje nós iniciamos uma nova série de ministrações. Eu acredito que a gente vai concluir essa série já na nossa casa, aqui no PH, no Praise Him. Eu tenho certeza que tudo isso já está passando, mas eu estou muito empolgado com essa nova série. Eu acredito que Deus vai falar muito conosco. Então, antes de iniciarmos, eu já quero pedir que você se engaje nessas ministrações, que você realmente aproveite esse momento, pega a sua Bíblia, pega um caderno, anote as coisas que Deus tem falado com você, compartilhe isso com outras pessoas. Nesse período que tem muita gente em casa, a gente sabe que tem muito material bom sendo produzido, tem muita live, tem live até demais, mas eu creio que Deus fala especificamente para povos distintos. Eu creio que Deus ele fala diferenciadamente em momentos diferentes na vida de algumas pessoas. Então eu tenho convicção e eu creio que o que Deus tem colocado no nosso coração, para a nossa igreja, é específico para nós, é o que nós precisamos ouvir da parte de Deus para alimentar a nossa fé. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A nossa nova série ela vai tratar sobre fé. O que é essa arma, o que é essa substância, o que é isso que a Bíblia cita que tem tanto poder e às vezes a gente acessa tão pouco. Então, antes de iniciarmos, eu quero orar com você rapidamente e a gente vai depois mergulhar nesse assunto. Nós vamos iniciar hoje essa nova série. Então, seja bem-vindo à nova série Fé. Eu creio que Deus vai falar com você. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é bom, é misericordioso, tem cuidado de nós, a despeito de tudo que tem acontecido. O Senhor é um Deus que nós adoramos e servimos por quem o Senhor é. E que essa verdade nunca perca o foco em nosso coração e nossa mente. Pai, nos ajuda e nos ensina agora diante da Tua Palavra. Deus, nos guia pelo Teu Espírito Santo, o que o Senhor quer falar individualmente agora em cada coração. Amém. Então a gente vai falar sobre fé. E fé, talvez você já ouviu muita coisa sobre fé, né? Talvez você já, tem experiências com situações onde você colocou sua fé em prática. E fé é um assunto até meio... existe algumas polêmicas, algumas coisas que a gente vê pessoas falando sobre fé, mas eu não quero entrar em nenhuma dessas... não quero perder tempo com aquilo que pode gerar mais dúvida na nossa mente, mas eu quero tentar trazer clareza
e aumentar a fé em nossos corações. Então, primeiramente, eu sempre ouvi falar de uma fé que mesmo do tamanho de um grão de mostarda, numa semente de um grão de mostarda, ela poderia mover montanhas. E quando eu era criança e ouvia isso, era muito surreal para mim, né? Porque no meu entendimento eu ficava pensando, cara, quando eu tiver uma fé desse tamanho, imagina, eu vou poder fazer coisas, eu vou poder voar, eu vou poder fazer as coisas sair de um lugar e ir para o outro. Eu tinha aquele pensamento de criança que enxerga as coisas como superpoderes, como algo que, uau, eu quero ter superpoderes. De fato, hoje eu cresci e eu percebo uma coisa, que fé é isso mesmo. Fé é exatamente isso. Talvez você possa falar, nossa, meu pastor, ele continua sendo uma criança. Mas eu tenho certeza que existem coisas na palavra de Deus que quando a gente cresce, a gente perde o verdadeiro foco. E o que a palavra de Deus nos chama, e nós vamos ver um pouquinho disso hoje, é crer cegamente, é crer sem ver mesmo, é ter certeza, ter convicção que o nosso Deus, aquele Deus que inspirou essas palavras, o mesmo Deus que disse que a fé ela pode mover coisas, mover situações, eu creio que essa fé é uma fé super poderosa. Eu creio que eu e você, a gente pode acessar esse superpoder da fé. Eu não estou querendo ser, um pouco, como é que eu vou dizer? Eu não quero ser simplesmente alguém que quer fazer disso, da palavra fé, algo um pouco como se fosse uma história em quadrinhos, ou eu quero fazer disso uma ilusão, mas eu realmente enxergo que muitas coisas bíblicas a gente deveria tratar com mais valor, não como algo figurado, quer dizer, isso só quer dizer, não, eu acho que a Bíblia, ela muitas das vezes, ela diz o que ela quer dizer mesmo, mas a gente não crê, a gente não tem fé. Bom, então, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Eu quero ler com você Hebreus, para que a gente inicie, Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem ali uma definição de fé. E a gente vai meditando nele à medida que nós fomos conversando aqui sobre o texto, e eu trouxe algumas ilustrações para a gente meditar hoje. Então, Hebreus 11, ele diz o seguinte: pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conhecer e deu à luz já fora da idade, quando teve por fiel aquele a quem tinha prometido. Esse é Hebreus 11, eu quero ler com você agora. A propósito, a gente leu aqui sobre a fé, e a mesma fé que Sara recebeu o poder de conceber a luz. Você já pode depois abrir sua Bíblia em Gênesis, que nós vamos meditar justamente nessa história. Mas lá no comecinho, no Hebreus 11, o versículo 1, a gente acabou de ler o versículo 11, quero ler com você agora o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Não se perde não. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é um fundamento de coisas que você espera, mas é uma prova de algo que você não está enxergando, de que você não vê. Bom, a gente vai chegar aqui lá no final, mas antes eu quero trazer a história de um dos heróis da fé. Abraão, na verdade, ele era conhecido como o pai da fé. Então, quando nós vemos a história de Abraão e nós temos esse conhecimento de que Abraão era o pai da fé, a gente já começa a ler numa perspectiva de que, esse cara tem muita fé, ele tem algo a nos ensinar. Mas quando a gente vê na história de Abraão, a gente vê que ele teve dúvida. E hoje acho que uma das vertentes da nossa série Fé que eu quero trazer para a tona hoje é essa não contradição, mas esse contraponto que existe entre fé e dúvida. Porque eu tenho dúvidas e eu tenho fé. Isso pode coexistir? Será que você, com as suas dúvidas, você pode afirmar que mesmo com as suas dúvidas você tem fé?
Ou será que o fato de a gente estar cheios de dúvidas em relação a várias situações da nossa vida, isso significa que nós não temos fé? Então a gente precisa ter esse entendimento bem claro. Então, primeiramente, antes da gente meditar na história de Abraão, eu queria definir com vocês aqui que fé não é ausência de dúvida. A fé não é ausência de dúvida. Assim como a coragem não é ausência de medo, fé não é ausência de dúvida. Mas é a sobreposição da obediência mesmo com dúvida. Então, você ter fé não significa que você não tem dúvidas. Aliás, a palavra ela é clara, ela diz que a fé é uma certeza em algo que você não está vendo. Se você está vendo, é fácil você dizer que tem fé. Na verdade, isso não é fé, é uma evidência clara daquilo que já existe. Mas a fé ela é aquela que busca a existência, coisas que você ainda não viu ou que não existem ainda. Então, de fato, é um superpoder. Mas nós vemos então que a fé é a sobreposição da obediência, mesmo quando há dúvida. Então, por que isso? Por que você quer dizer isso, Vitor? Porque a fé, ela não é simplesmente crer, gente. A fé não é simplesmente crer em Jesus, crer em Deus, logo eu sou uma pessoa cheia de fé. Não. Você já deve ter ouvido falar que até o diabo crê em Deus. Talvez ele creia em Deus muito mais do que muitos de nós. Enfim, o diabo crê em Deus. Mas não quer dizer que o diabo então é uma pessoa cheia de fé. O crer em Deus, o crer em Jesus não significa que você tem fé ou não. A fé ela está ligada à obediência. E várias coisas na palavra de Deus voltam para a obediência. Várias delas. Inclusive a própria prova de que nós amamos alguém é porque nós o obedecemos. Então a gente vê em Gênesis, e agora sim eu quero ir com vocês lá para Gênesis 18. Nós vemos a história de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 10. A gente vai entender bem o que eu estou querendo dizer com essas definições que a gente colocou aqui. Então, Abraão, chamado pai da fé, veja o que acontece. Gênesis 18, versículo 10. Vamos ler. Diz o seguinte: Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Olha o que Deus diz a Abraão. Deus promete a Abraão e diz, Sara vai ter um filho. Eu não sei se você é familiarizado com essa história, mas nós sabemos que Abraão e Sara já eram avançados em idade. Abraão já era vozinho, Sara já era vovó, já estavam ali no grupo de risco. E Deus aparece para ele e diz assim, viu, é o seguinte, vocês vão ter um filho. O fato é que o próprio Deus fala isso para Abraão. E nós vemos que mais à frente, Abraão, ele tem dúvida. Abraão, o pai da fé, ele tem dúvida. Tanto que ele pega e ele tem o filho com a escrava. Ele pensa, poxa, acha que o que Deus quis dizer é que eu teria um filho. Então, assim, eu posso ter um filho com a escrava. Sendo que Deus é específico, diz você e sua esposa, você e Sara, ela dará à luz a um filho. Mas Abraão, o pai da fé, teve dúvida. E ele então tem um filho fora da promessa, que não é então o filho prometido, que é o Isaac, que nós vamos ver depois. Mas o que eu quero iniciar dizendo é que talvez eu e você, a gente se sinta as pessoas mais sem fé do mundo. A gente talvez olhe para circunstâncias ao nosso redor e a gente tem muita dúvida. A gente não consegue dar um passo sequer, porque as nossas dúvidas enchem nosso pensamento, nosso coração. A gente não consegue tomar decisões, a gente fica às vezes travado. A gente acabou de ter uma série sobre o medo, mas não só o medo nos trava, a dúvida ela nos trava. Você não tem ali a convicção do que vai acontecer, você é cheio de dúvidas, você não consegue ter certeza daquilo, você não está enxergando as coisas que vão acontecer. E essa dúvida nos prende. E essa dúvida, o pior dela, é que às vezes ela nos leva a fazer como Abraão fez. Querer resolver do nosso jeito. A gente não espera, a gente tem dúvidas e a gente pensa, poxa, eu preciso dar o meu jeito. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer acontecer. Então Abraão, pai da fé, ele tinha dúvidas. E ele então
vai e se precipita na sua decisão. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes a gente, por causa da dúvida, a gente não consegue esperar, ou a gente acha que a gente não vê as coisas mudar, gente. Essa é a verdade. Às vezes, e muitas das vezes, e na maioria das vezes, a gente recebe uma palavra, a gente tem uma promessa, a gente até tem uma convicção de coisas, mas o fato é que quando a gente começa a não enxergar mudança, quando a gente começa a perceber que as coisas não estão indo na direção que a gente esperava, nosso coração se enche de dúvida e na maioria das vezes a gente acaba mudando o caminho, tomando outras decisões, abandonando aquilo que Deus um dia prometeu para nós. Eu digo isso e eu posso afirmar que talvez você seja uma pessoa ou você conhece alguém que nesse período que está longe do corpo, como igreja, como reunidos, a gente está deixando a dúvida entrar no nosso coração, a gente às vezes está deixando com que situações, circunstâncias entrem no nosso coração e enche de dúvida. Será que Deus está no controle mesmo? Nossa, será que essa situação realmente vai ser favorável? Será que tudo está cooperando mesmo para o bem? E a gente fica cheio de dúvidas e dúvidas e dúvidas. E a nossa fé, ela vai murchando, a nossa fé, ela vai esmorecendo. E o que eu quero encorajar vocês nessa noite é para que não deixe a sua fé morrer dentro do seu coração. Aquele que prometeu, o Deus que nós servimos, Ele é fiel à sua palavra. Então, vamos continuar. Então, Abraão faz isso. Abraão se precipita e muitas vezes nós também fazemos isso, nós nos precipitamos, nós fazemos escolhas erradas por causa da dúvida. E uma coisa que eu costumo dizer às vezes para alguns amigos ou algumas pessoas que me procuram para aconselhar, eu inclusive já aconselhei a minha irmã sobre isso, quando ela queria mudar para a Bolívia para estudar medicina, e eu digo o seguinte, a dúvida, quando ela é instaurada em nosso coração, a gente fica inquieto. Quando a gente está com dúvida, a gente fica morrendo de vontade de fazer alguma coisa, de tomar uma decisão, de mudar o jogo, de ver alguma coisa mudar, o cenário mudar. E geralmente, quando a gente toma alguma decisão e a gente está com uma dúvida, a gente toma a decisão errada. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: na dúvida, continue dedicado à sua última decisão. Se você está com dúvida, não faça nada. Continue firme no propósito que você decidiu lá atrás. Por exemplo, começou uma faculdade. Iniciei uma faculdade. Chega no meio da faculdade, eu já vi muita gente fazer isso. Eu estou com dúvida se eu quero ser advogado. Agora eu estou com dúvida se eu quero realmente ser um psicólogo, um engenheiro. E muita gente larga a faculdade. Eu já vi pessoas largar a faculdade no 4º ano. Meu Deus! E depois ela se arrepende, depois ela joga tudo isso por água abaixo. Na dúvida, continue com o plano original. Na dúvida, persista naquilo que um dia você fez, iniciou e com certeza Deus estava naquela decisão. Quantas pessoas deixam a igreja, quantas pessoas deixam, mais do que a igreja, deixam Jesus, deixam Deus, porque num certo momento da sua caminhada, o coração dela se encheu de dúvida, porque talvez ela não conquistou o que ela esperava que conquistaria. E aí, na dúvida, ela muda o caminho. Gente, na dúvida, mantenha o seu caminho, mantenha a sua jornada, mantenha as suas convicções firmes em Deus. Então, não tomem atitudes na dúvida, não tomem. Pessoal, a fé, ela só existe ou ela só é demonstrada na dúvida. A dúvida, ela é importante. A dúvida, ela é importante. Eu estava estudando um pouco sobre isso e eu estava vendo um vídeo onde um advogado, ele fala sobre o que nós lemos em Hebreus. E vamos ler novamente. Hebreus 11, lá agora no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. E esse advogado, ele explicava que quando você está numa causa, você precisa de uma prova quando há dúvidas. Você só precisa de uma prova quando, num determinado processo, você tem o benefício da dúvida. Então, você precisa apresentar provas, você precisa trazer clareza àquilo com evidências. E olha que interessante como a definição de fé, ela se apresenta. A fé, ela se apresenta como prova.
A fé é a prova das coisas. Então, perceba que essa prova, que é a fé, ela só irá se apresentar quando houver dúvida. Então, todas as vezes que você tiver dúvida, é uma oportunidade de você trazer a prova, você trazer essa fé, não a prova que eu digo provação, mas essa evidência, essa materialização daquilo que você acredita, você traz isso à tona. É como se você estivesse num júri hoje e ele falasse assim, agora apresente as suas provas, apresente as suas evidências, e você pudesse pegar, extrair dentro de você e falar, está aqui. E aí está um monte de fé, está uma semente, você põe uma sementinha na mesa. É como se fosse isso. Então, a fé, ela é a prova. Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade isso enche o meu coração de esperança, porque quando você estiver em momentos de dúvida, o que você tem que fazer é pegar a sua fé, jogá-la na mesa e falar assim, aqui está a minha evidência, aqui está a convicção de que vai acontecer, aqui está a minha certeza de que essa situação vai mudar. A fé é a prova, a própria fé, ela é a prova. Gente, isso é demais. Eu não sei o quanto isso mexe com você, mas saber que é algo que eu nem enxergo, ela, na palavra do Senhor, ela é a evidência, ela é a prova de algo que você ainda não enxerga. Isso é um superpoder. E nós temos acesso a isso porque a palavra de Deus, ela nos diz que a fé, ela é a prova. E é a prova de coisas que você talvez nem enxergue, mas que nós sabemos que vai acontecer. Então, a fé é prova de coisas que nós não vemos. É a prova de coisas que nós não vemos. E aí, voltando para Hebreus, para concluir a história de Abraão, Hebreus 11, no versículo 11, nós lemos já também, mas diz que pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade. Então a gente vê nessa história de fé de Abraão, que ele tinha dúvida, ele tomou decisões precipitadas, mas depois Sara, ela teve filhos. Ela teve filhos. Sara recebeu e pôde conceber e dar à luz, já avançada em idade. E aí agora olha o que Deus faz, e eu já quero concluir por aqui. Por que Abraão, pai da fé? Ele teve dúvida, ele se precipitou, ele tomou atitudes precipitadas. Deus, ele sempre nos dá chances. Deus, ele quer nos ensinar. Ele não quer simplesmente provar que ele é o melhor. Ele é o melhor e não temos como querer competir ou falar, não, eu sou bom também. Mas ele quer nos aprovar. Sempre que nós temos uma dificuldade, um obstáculo, isso não vem para nos rebaixar, isso vem para nos aprovar. Nos aprovar. Então, depois que Abraão faz isso, ele se precipita, Deus dá uma nova chance para ele. E Deus, então, traz à tona uma nova experiência com Abraão. E aí, o que ele faz? Ele fala assim, Abraão, e agora eu quero ler com vocês, vamos lá para Gênesis novamente. A gente vai ler Gênesis, se eu não me engano, capítulo 22. Exatamente, Gênesis capítulo 22, está aqui também, o versículo 2, que diz o seguinte, olha o que Deus faz antes da gente ler. Deus pega e fala assim, Abraão, eu tenho um novo teste aí para você, vamos ver se a sua fé melhorou ou se você ainda está duvidando muito. Ele pega e diz assim, toma agora o seu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te para uma terra, Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha essa experiência, nós conhecemos essa história, mas agora eu queria que você pensasse toda essa linha do tempo de Abraão. Ele é posto à prova, a sua fé é colocada em prova, ele duvida, ele se precipita, ele acaba tendo um outro filho fora do que Deus tinha planejado para ele. Depois então ele tem esse filho da promessa. E aí Deus é incrível, ele fala, vou dar mais um teste para você. Eu vou te dar a chance de mostrar agora que você vai poder ser chamado lá na frente de pai da fé. E aí ele fala assim, pega agora esse filho, vai lá num lugar e oferece ele holocausto, só para mostrar que você confia em mim. Olha essa prova. Olha o que Deus faz com Abraão. Mas agora Abraão, cheio de fé, ele não tinha
ele não tinha dúvidas, ele estava cheio de dúvidas, eu tenho certeza, ele estava, além de dúvidas, ele devia estar com medo, mas ele pega, sem questionar, e ele vai. E ele vai, sabendo que esse Deus iria prover. Ele vai com fé, ele vai sem enxergar o que ia acontecer, ele vai sem ter noção daquilo que poderia acontecer, vir à tona. Eu não consigo imaginar, vocês que têm filho, você consegue imaginar Deus te pedindo seu filho só para provar que você é obediente? Então, eu quero concluir com aquilo que nós falamos no início. Fé não é ausência de dúvida. Fé não é ausência de dúvida, mas é a sobreposição da obediência mesmo com a dúvida. E é exatamente o que nós vemos aqui em Abraão. Abraão, com certeza, ainda tinha dúvidas. Ele teve dúvidas lá atrás. Ele continuava tendo dúvidas, eu acredito. Mas agora, a obediência dele a esse Deus sobrepôs as dúvidas dele. Então, a fé, ela tem tudo a ver com você obedecer ao Deus que nós servimos, obedecer àquele que prometeu. Então, agora Abraão, ele pega e ele obedece. Com dúvida, eu não sei o tamanho da fé dele, mas ele obedece. E quando ele obedece e ele faz isso, ele prova. Não para Deus, Deus nos conhece, mas eu acredito que ele mostra para ele mesmo. Ele mostra para ele mesmo a fé que ele tinha. Ele mostra para ele mesmo. E eu acredito que muitas das coisas que a Bíblia nos pede, gente, não é para provar para alguém, provar para o seu pastor ou provar para Deus. Acredito que muitas das coisas que nós vivemos ou que a Bíblia nos pede, coisas que a Bíblia nos pede em obediência, não é como um sacrifício, mas é para mostrar para nós mesmos que nós, alinhados à palavra de Deus, que nós com Cristo, nós podemos ir muito além. Nós, como cristãos que têm essa palavra como algo precioso, não como um livro antigo, mas como algo precioso, se nós se submetermos a uma obediência, não uma obediência cega, mas uma obediência consciente, que está alinhada à nossa fé, nós podemos ir muito além. Então, essa situação que nós estamos vivendo, talvez você esteja cheio de dúvidas. Abraão teve dúvidas, não se sinta mal por ter dúvidas, mas sobreponha sobre as suas dúvidas a obediência a esse Deus que é um Deus bom. E você vai com certeza ver a provisão de Deus lá na frente. Com certeza, você ainda não está enxergando, eu não estou enxergando, mas é certo que Deus tem para nós lá na frente uma provisão. Ele tem ali um cordeirinho pronto para nós, Ele tem tudo preparado para que a gente possa lá na frente olhar para o céu e falar: meu Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. E a gente possa com isso aumentar a nossa fé, crescer mais o nosso relacionamento com Deus e não ter mais dúvidas, ou se as dúvidas persistirem, a gente sabe que a gente pode obedecer nesse Deus tão poderoso, tão amável. Amém? Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Deus, que mesmo cheios de dúvidas, Pai, nós possamos continuar te obedecendo, crendo em Ti, crendo na Tua palavra, certos de que o Senhor lá na frente já tem algo preparado. O Senhor já preparou a provisão para nós, para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós cremos em Ti, Pai. Nós obedecemos a Tua palavra e nós temos fé, que a nossa fé aumente, que a nossa fé por Ti, Deus, cresça, meu Deus, e que nós possamos ter isso como uma arma, como um poder sobrenatural em nosso favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa ministração se você foi abençoado por ela com alguém, e em breve nós estaremos juntos. Eu tenho fé nisso e eu creio que você também. Deus abençoe.